Olá, como vão? Torcendo que estejam todos bem, mesmo nesse momento difícil, diferente que vivemos, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, conversando mais uma vez por meio desse vídeo, das redes sociais, pela internet. Vamos falar hoje um pouco sobre um tema que é fundamental para todos nós: a importância da família. Todos nós vivemos em família, não é verdade? Alguns vão dizer: mas há pessoas que vivem sozinhas, também estão em família. E a gente, nesse contexto, traz uma frase, um questionamento feito pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi um cientista, um estudioso, um professor que estudou na Universidade de Yverdon, na Suíça, com o não mais famoso Pestalozzi, para o qual a base da educação é o amor, para os dois. Ele perguntou a irmãos mais esclarecidos, para pessoas mais esclarecidas, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família. E aí a resposta foi muito interessante, curta, mas fundamental, importante, relevante e que define tudo. O relaxamento dos laços da família seria, de família, uma recrudescência do egoísmo. E o que é recrudescência? É o aumento do egoísmo. E é por isso que também estamos em família. É por isso que estamos aqui na Terra, esse planeta abençoado. E aí alguns vão dizer: "Ah, mas Carrador, eu não sou egoísta, não sou mais egoísta". Pelo contrário, meus irmãos e irmãs, ainda somos sim egoístas. Pelo menos hoje já sabemos disso e estamos trabalhando para vencer esse egoísmo, para pelo menos nos modificarmos. Mas somos sim egoístas. Porque funciona assim: primeiro eu, depois a minha mãe ou a minha esposa, a mãe, a sogra, né? O primo, o amigo, os colegas de trabalho, mais ou menos os tios, os avós, os avós, mais ou menos nessa ordem, né? Agora, quando chega, quando chegam os filhos, isso tudo se inverte, né? Isso tudo muda. Primeiro o filho, depois eu, depois a mãe ou a esposa, a mãe, a sogra, os tios, os avós, os amigos, os parentes, os demais parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho. Mas ainda somos sim bastante egoístas. Mas estamos trabalhando para isso. E esse momento, essa pandemia que está assolando o planeta Terra inteiro, vejam só, ninguém escapa dessa pandemia. Isso é triste, sim, mas há motivos para tal. Também o nosso egoísmo, ela nos mostra mais do que nunca. Somos família, estamos interligados. E aí essa família não é só a família nuclear, né? Pai, mãe, tio, filhos, né? Avós, avós. Não. Essa família é uma família universal. E que aqui na Terra ela está em aproximadamente 7,2, 7,3 bilhões de pessoas. Imaginem só. E somos todos família. Até família, irmãos do traficante, do assassino, da pessoa que comete desvios, os mais variados desvios, não só a nossa família nuclear. E aí, quando entendemos dessa forma, nós vamos entender, né? Jesus, que somos todos parte de um único rebanho, como ele dizia naquela época, né, nas parábolas, sob a liderança de um só pastor. Esse pastor, Deus, nosso Pai Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, sob a liderança de um só pastor, mas não quer dizer que esse pastor, esse Deus,
Ele é alguém que determina os nossos caminhos com um determinismo que a gente não possa agir. Pelo contrário, somos, né, temos a nossa liberdade, o nosso livre arbítrio, que todas as religiões, todas as filosofias e a ciência concorda, liberdade de agir. E Deus, esse pastor, ele não que gostaria ou espera que sejamos autônomos, realizando só o que ele determina, pelo contrário, existem as leis naturais que nos regem, que organizam a sociedade como um todo, universalmente, mas não é algo absoluto. Temos, sim, a liberdade de viver, de escolher os nossos caminhos, mas é na família que a gente aprende a burilar o nosso egoísmo, a vencer o nosso egoísmo e as nossas outras paixões, os nossos outros vícios. Porque é na família nuclear que a gente aprende a relevar, a gente aprende a auxiliar, a compartilhar, a amar, né? A gente aprende a dedicar o nosso tempo a quem está conosco. E é na família que se formam os políticos, os gestores públicos, o bombeiro, o professor, o jornalista, a pessoa que faz a limpeza tão necessária nas ruas e todas, o médico, o dentista, o engenheiro, né, o atendente do comércio, em todas as escalas, é na família que se formam as pessoas. Então, aqueles que pensam, ah, mas a família está decadente, está tudo piorando, pelo contrário, está a cada vez mais forte. Somos nós trabalhando para que a família se fortaleça. E aí a gente vai ver, né, que quando surge uma pandemia desta, que nós ficamos mais em casa ainda, mais unidos, tentando nos preservar, quem pode, né? Outros estão trabalhando, mas também preservando a família, como os profissionais de saúde que se isolam dos demais familiares para que não transmitam o vírus dentro de casa. Mas é nesse momento que a gente está mais em família que a gente percebe, olha, como nós precisamos melhorar ainda, como nós precisamos continuar trabalhando o nosso egoísmo. Porque a gente tem que dividir esse espaço a todo momento, a todo instante, né? Dividir um espaço numa casa, num apartamento e estamos mais juntos sempre, não estamos saindo muitos para trabalhar fora, para estudar, para proferir palestras, para fazer outros trabalhos, né? E aí, dentro de casa, a gente percebe, opa, precisamos sim nos trabalhar, precisamos sim continuar a amar, a progredir, a relevar. Os maridos e as esposas, os companheiros e as companheiras percebendo, é hora de auxiliar ainda mais, de modificar. Nós, os maridos, de ajudarmos em casa, na limpeza do lar, que é tão necessária sempre, não só nesses momentos de pandemia, mas na organização e perceber, nossa. Como, né, para quem ainda não o faz ou quem dispõe de pessoas que auxiliam nessa tarefa, como é importante a limpeza física do lar também. E os maridos se transformando, né? Se mudando, observando a organização, os filhos também trabalhando mais na organização, percebendo a importância do trabalho do próximo em todos os sentidos. Então, na família nuclear, a gente se forma para trabalhar os nossos defeitos, os nossos vícios, né? Para valorizar as nossas virtudes e temos muitas virtudes e da família nuclear saímos para conviver com a família maior. Essa família de milhões, bilhões, trilhões, septualhões de seres é infinito, né? O universo é infinito e a gente percebe, a ciência já diz isso. E trabalhando em família, saímos para a escola, para continuar trabalhando o nosso egoísmo. As crianças, desde a idade mais tenra, para aprender a dividir, né? E aí até tem aquela, aprender a dividir. É um momento que a gente divide. As tias, né, as professoras ensinam as crianças, tem que dividir e dividir.
é trabalhar o egoísmo. Mas as crianças, sim, ainda estão numa fase de maior egoísmo, de atenção total para elas, porque com a criança é primeiro eu, né, criança, primeiro eu, depois eu de novo, depois eu de novo. É a criança. É um momento de trabalho, né, de burilamento também, que os pais, com toda a vigilância, com toda a paciência possível, também vão trabalhando em si, o exemplo, o burilamento do egoísmo, mas principalmente com o exemplo. Fácil não é, não, meus irmãos e irmãs. É um trabalho, né? Um dia de cada vez, porque a gente, todos somos humanos, temos os nossos defeitos, temos os nossos vícios a vencer. Fácil não é, mas há caminhos para isso. Com reflexão constante, experimentando, nos conhecendo principalmente, opa, e controlando os nossos impulsos também em família. Porque quando controlamos os nossos impulsos, como eu disse, não é fácil. Às vezes saímos do trilho, sim, nos arrependemos do que fazemos, e isso é bom também. Quando a gente já se arrepende de algo que fez, é porque nós já temos consciência. Opa, errei de novo. Vamos lá, vamos tentar não errar, e é possível não errar. Então, de casa, saímos para a escola, saímos para o trabalho, saímos para as ruas, e lá no trabalho, nossa família também. Porque Jesus não nos ensinou que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Deus? E independente de crenças ou não, a gente é família. Respeitando as pessoas que dizem não acreditar em Deus, respeita-se. Mas às vezes há irmãos, há pessoas que não acreditam em Deus, mas são melhores na sociedade do que nós. Praticam a caridade, auxiliam sem querer aparecer, né? O que a mão esquerda não precisa saber do que a direita faz, como ensinou Jesus também. Mas há pessoas que se declaram ateus, que são melhores do que nós, que já venceram um pouquinho mais o seu egoísmo. Então respeite-se. Independe de religião, desta, de A, de B, de C, ou de não ter religião, de ser um filósofo, um cientista, mas todos partes de uma mesma família. Do trabalho, saímos para as ruas, e nas ruas a gente vai ver, estamos no trânsito, estamos nos passeios públicos, nas esquinas, nas instituições de saúde, nos bancos, no comércio, em toda parte. E aí a gente vai concluir, opa, aquele irmão que está ali na fila também faz parte da minha família, e eu não preciso e não devo tentar furar a fila para passar na frente dele. Se ele é parte da minha família, tenho que respeitar, tenho que seguir com princípios éticos, tenho que dividir. Aquele irmão que está na fila do supermercado, e nesse momento, né, a gente viu uma corrida muito maior aos supermercados quando se falou da pandemia, do surgimento da pandemia. Os supermercados lotaram, muita gente querendo comprar, comprar, comprar. Opa, egoísmo, não é verdade? Egoísmo. O álcool em gel, 70% acabou rápido, porque tiveram pessoas que estocaram sem necessidade, que não vão utilizar. Não vão utilizar durante um ano, dois, três, porque comprou tanta quantidade e esqueceu de dividir. De ir lá comprar um, dois frascos quando precisar comprar de novo. O que é isso? Egoísmo, querendo cuidar dos seus primeiro, de si e dos seus. Então, quando nós percebemos que somos todos parte dessa família universal, gigantesca, a gente vai perceber, opa, o estuprador, o assassino, né? Ele também é meu irmão. O usuário de droga, aquele que desvia recursos públicos, o jornalista equivocado, né? Como também o somos, cometemos erros, também é meu irmão. Né? O pedreiro, o carpinteiro, meu irmão. Todos nós precisamos de ajuda e só seremos completamente felizes quando todos estiverem felizes. Não tem jeito, não tem milagre. Enquanto todos não estiverem completamente felizes, nós não o seremos, porque nós veremos que outros irmãos estão
em situação delicada, seja aqui, seja no planeta, seja em outras partes. Há muitas moradas na casa do meu pai, ensinou Jesus, não é verdade? Então, a interpretação disso está aí. Há muitas moradas e, consequentemente, moradores. E somos irmãos também, daqueles seres mais evoluídos do que nós e também dos que porventura estejam um pouquinho menos evoluídos do que nós, aos quais precisamos ajudar também, termos compaixão, amor. A gente vê dezenas, milhares de pessoas morrendo nesse momento, né? Perdendo o corpo físico, mas seguindo, porque temos a certeza que a alma, a inteligência, o espírito, não importa a definição que se dê, a energia, ela segue. Isso já é algo que a ciência concorda, que as religiões concordam, dezenas de religiões. Então seguimos, né? Seguimos em frente sempre, mas esse corpo físico, ele falece. E aí, a gente precisa ter sim compaixão com essas pessoas, ajudar na medida do possível, enviar energias positivas para elas, orações, vibrações, compartilhar mais, respeitar as regras sanitárias de higiene que a ciência tem nos indicado, os médicos, os enfermeiros que estão lá por nós, deixando a sua família nuclear em casa, ficando 40, 50 dias sem contato físico, apenas pela tecnologia, porque são nossos irmãos que sabem da sua responsabilidade. Então, a gente os respeita, a gente pensa neles e opa, na medida do possível, eu vou me cuidar, eu vou me proteger e eu vou dividir. Tantos exemplos aí de irmãos que, mesmo nesse momento delicado, continuam fazendo doações de mantimentos, de roupa, de palavras, de afeto, de carinho. Nossa, que fantástico! Essa família. Então, continuemos sim, meus irmãos e irmãs, fortalecendo essa nossa família universal, porque é com o fortalecimento da família e não com o enfraquecimento, que muitos ainda pensam, né, em minar a família, que a gente vai vencer esse momento de dificuldade. Fortalecimento da família sempre. Isso é a nossa necessidade, necessidade de todos nós. E esse fortalecimento da família, ele só surge com o querer, o amor ao próximo como a si mesmo, como nos indicou Jesus. Então tenhamos fé, tenhamos esperança, persistência, com cuidados, claro. É necessário que a gente se cuide, nada cai do céu por milagre, né? Aquele diz, eu não pego o Covid-19, até alguns brincam, eu tenho o corpo fechado. Nada disso. Isso não é bobagem. É necessário que a gente se cuide, porque o vírus está aí. E se nós não nos cuidarmos, indiretamente estamos cometendo uma espécie de suicídio, porque somos negligentes e não podemos negligenciar com a vida, com a nossa vida, esse dom de Deus, né? Que temos hoje, a vida. Não temos um corpo, uma casa, um objeto, um carro, uma empresa, um trabalho, roupas, não. Não temos. Isto é perecível, isto passa, é matéria, claro. É equivocado dispor de um bom carro, uma casa, de roupas? Não, nada disso. Faz parte, movimenta-se a economia adquirindo um carro, né? Isso faz também com que os recursos se distribuam, mas a questão é quando colocamos o foco nas questões materiais e esquecemos do ser, de vencer o nosso egoísmo. E vamos vencê-lo em família, sim, aqui, juntos, a família nuclear que depois se espalha para a escola, para o trabalho, para as ruas, para todos os lugares. Então, a gente vai sim vencer esse momento de dificuldade. Continuaremos passando pelos nossos momentos de felicidade, como disse, mas felicidade plena apenas quando todos nós estivermos completamente felizes e quando todos nós aprendermos a dividir, a compartilhar e a não sermos mais egoístas.
Esse dia chegará, sim, com certeza. Isso é da lei natural, da lei de Deus. A ciência mostra, né? Como na terceira lei de Newton. Para toda ação há uma reação inversamente proporcional. Então, se agimos no bem, com amor, vamos colher o bem. Aqueles irmãos que ainda têm alguns equívocos, que cometem os mais variados equívocos, também colherão equívocos, colherão resultados negativos. Mas, como Deus é todo bondade, nos dá uma nova chance de retificarmos as nossas falhas. Deus, nosso Pai, olha só, que prova de que somos família. Todos filhos de Deus. Jesus, nosso irmão. Nossa, somos irmãos de Jesus. Esse Espírito perfeito, nosso modelo e guia que veio à Terra para nos dar exemplo, não para impor. Trabalhou, né, com amor, com caridade, sem imposições, não formou exércitos, não teve nenhum bem, renasceu numa manjedoura, num local muito simples, junto com animais e seguiu dando exemplos, trabalhando, não foi contra as leis naturais, promoveu milagres, sim, mas para aqueles que tinham merecimento para tal, mas nunca contra as leis da matéria. Aquele que estava morto foi ressuscitado, não era um, algo excepcional, mas alguém que estava em catalepsia, em letargia. Ele encaminhou muitos irmãos. Então, meus irmãos e irmãs, a mensagem de hoje é sobre família. Um tema que renderia um dia inteiro, né? Um seminário sobre família, de tão importante que é para nós esse tema. Mas vamos lá, seguirmos com resiliência, com otimismo, com persistência, porque tudo passa com amor, em família. Muitíssimo obrigado e sigamos com Deus.